Resmungar. Isso é certo? Você conhece pessoas que resmungam muito, que sempre são tristes e amargadas? Todos nós conhecemos. E muitas vezes a gente mesmo se sente triste, amargado, reclamando de tudo. Você sabe qual é o santo que deve ser invocado para vencer este tipo de problema? É exatamente sobre ele que vamos falar agora. Fica aqui até o final, porque esse vídeo vai ser importante para a tua vida, para que você possa viver com mais alegria e tratar melhor os outros. São Francisco de Sales nasceu em 1567 na Savoia, primogênito do barão de Boissy. Senhora Francisca, sua mãe, soube infundir nele o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Maria. A sua vida se caracteriza pela virtude de nunca perder a calma, nunca se inquietar, de ter sempre a alma nas mãos. Aqui temos uma frase muito importante: ter sempre a alma nas mãos. O que quer dizer isso? Quer dizer dominar as emoções, dominar todo o nosso sentimento pela razão. Quando ele era menino, escutou falar dos calvinistas, aqueles hereges calvinistas que na sua época dominavam tanto a Suíça como a parte da França. Um dia, ele era menino ainda, soube que um desses hereges foi visitar o castelo onde ele morava para falar com seu pai. Como ele não podia entrar na sala para protestar, ele fez uma coisa de menino. Pegou um pau e, cheio de indignação, entrou no galinheiro e começou a meter o pau nas galinhas. E fora daqui, hereges, fora daqui, hereges. Aí os empregados da casa vieram, salvaram as galinhas, tiraram ele, conseguiram acalmar o menino. Francisco chegou a ter um gênio tão doce e tão bondoso que fez São Vicente de Paulo exclamar: meu Deus, se São Francisco de Sales é tão amável, como sereis vós? Ele se decidiu consagrar inteiramente a Deus desde jovem, mas o seu pai tinha outros planos. Foi enviado para Paris para estudar no colégio dos jesuítas e mais tarde foi para Pádua a fim de estudar direito civil e direito canônico. Nessa época praticou também esgrima, equitação e frequentava bailes. Não foi fácil para ele viver na graça de Deus naqueles ambientes que ele estava. Mas Francisco soube fugir das ocasiões perigosas. Fugir também de todas as amizades que pudessem ofender a Deus. Na universidade, alguns estudantes perversos queriam humilhar a ele pelo amor que ele tinha à castidade. E por isso atacaram a ele. Francisco, que era muito experiente na esgrima, tirou a espada e derrotou a todos eles. Quando já estavam todos impotentes, já vencidos, ele olhou para eles e disse: agradeçam a Deus, em quem eu creio. É por isso que eu não faço um mal maior para vocês. Aqui vem um ponto importante para nós, irmãos. Quando, devido ao seu temperamento, o sangue subia à sua cabeça, diante das humilhações e do ridículo que queriam fazer contra ele, ele se continha de tal maneira que muitos pensavam que ele nunca se encolerizava. Portanto, devemos ter atenção a isso. Não é que ele não sentia cólera, é que ele se dominava de tal maneira que nem parecia ter acontecido nada. O demônio, vendo que era impossível vencê-lo com as tentações comuns, veio com uma estratégia diferente. Colocou nele a tentação da desesperação da salvação. Nessa época se espalhava por toda a Europa a doutrina perversa de Calvino sobre a predestinação. Que era isso? Calvino dizia que algumas pessoas foram criadas por Deus para ir ao céu e outras foram criadas por Deus para ir ao inferno. Essa era a doutrina herege de Calvino. São Francisco de Sales, ouvindo isso, ficou apavorado. Chegou a perder o apetite, a perder o sono, pensando que ele poderia estar destinado por Deus a ir para o inferno por toda a eternidade. Dizia sempre a Nosso Senhor Jesus Cristo que, se isso acontecesse, que concedesse a ele a graça de continuar amando-o naquele lugar de tormento. Essa curta oração devolvia a ele momentos de paz de alma. Porém, a tentação sempre voltava. O remédio definitivo só veio quando, entrando numa igreja de Paris e se ajoelhando diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezou aquela conhecida oração de São Bernardo de Claraval. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, fosse por vós desamparado. Ao terminar a oração, os pensamentos de tristeza e de desespero o abandonaram para sempre. E teve a segurança de que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas que enviou para que através dele o mundo possa salvar-se, como explica São João. Regressando à sua casa, ele já com 24 anos renunciou a um matrimônio brilhante
e a um posto que tinha no Senado do Reino. Contra a vontade do pai, aceitou o cargo de deão da Catedral de Chambéry e pouco tempo depois foi ordenado sacerdote. Pregou em muitas cidades. Apesar de ter uma grande cultura, sempre os seus sermões foram simples, atraindo irresistivelmente a todos os que ouviam. Porém, sua dura batalha começou quando se ofereceu para reconquistar a costa sul do Lago de Genebra. Essa região estava totalmente dominada pelos calvinistas, cujo exército não deixava os habitantes católicos viverem em paz. Ele partiu para a missão com muitas dificuldades. Uma ocasião, foi obrigado a subir numa árvore durante toda a noite para escapar do risco de ser devorado pelos lobos. Na manhã seguinte, foi salvo por um casal de agricultores que eram calvinistas, mas que acolheram em sua casa e tiveram uma grande amizade por ele. Posteriormente, esse casal se converteu, dando início à grande transformação religiosa de toda a região. Toda noite, São Francisco com seus companheiros iam de casa em casa, deixando debaixo da porta um folheto escrito à mão, com vários argumentos refutando a heresia calvinista. Isso lhe valeu o título de patrono dos escritores e jornalistas católicos. Esses escritos foram depois reunidos e publicados com o nome de Controvérsias. Poucos anos mais tarde, depois de duras lutas e de muitas perseguições, todo o povo estava convertido e o Padre Francisco foi nomeado bispo coadjutor de Genebra. Porém, o Papa quis interrogar a ele sobre os pontos mais difíceis da doutrina. Chamou São Francisco diante de todo o colégio cardinalício. Nenhum dos que aprovamos mereceu nossa aprovação de uma maneira tão completa, exclamou o Papa Clemente VIII ao descer do trono para abraçá-lo. A generosidade, a caridade, a clemência deste santo eram inesgotáveis. No seu trabalho com as almas, foi sempre muito bondoso, mas sem cair na debilidade. Sabia ser firme quando era necessário e bondoso, de acordo com a vontade de Deus. Ele fundou a Ordem da Visitação com sua dirigida espiritual Santa Joana de Chantal, no ano 1604. Entre as obras escritas por São Francisco se destaca o Tratado de Amor de Deus, que lhe valeu o título de Doutor da Igreja, e a Introdução da Vida Devota, chamado Filotea, nascido das notas enviadas à sua prima, a Senhora de Chamoisy. A frase que podia resumir sua existência é esta: a medida de amar a Deus é amá-lo sem medidas. Ele foi sempre um exemplo vivo de tudo o que ele ensinava. Mesmo em vida, já existiam pessoas devotas que guardavam como relíquia alguns objetos usados por ele. Anos depois, vítima de uma paralisia, ele perdeu a fala e um pouco da sua lucidez. Porém, recuperou em pouco tempo. Entretanto, os esforços que os médicos faziam se tornaram sem efeito. No seu leito de morte, repetia: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele escutou minha súplica e me tirou do fosso da miséria e do pântano da iniquidade. Faleceu aos 56 anos de idade, na festa dos Santos Inocentes, no dia 28 de dezembro de 1622. O seu fígado, devido ao constante esforço para controlar os ímpetos de sua cólera, se havia transformado em pedra. O seu corpo foi encontrado incorrupto 10 anos depois do seu falecimento. Ele soube viver por inteiro o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas. São João Bosco, de tal modo admirou a São Francisco de Sales, que escolheu como patrono de sua congregação. E Santa Joana de Chantal dizia dele: era uma imagem viva do Filho de Deus, porque verdadeiramente a ordem e a economia dessa santa alma eram completamente sobrenaturais e divinas. Sigamos o exemplo de São Francisco de Sales: alegrar-se sempre de servir a Deus, nunca resmungar, fazer todo o esforço para vencer os próprios defeitos, amar a Deus sem medidas e ao próximo por amor a Deus. Se seguirmos o seu exemplo, chegaremos ao céu onde ele habita, junto a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima. Nos vemos em breve, mas não te esqueças de compartilhar. Salve Maria!